tinha preparado um texto e quando eu cheguei no aeroporto, o Alexandre disse: você vai falar aquele texto sobre mutações contemporâneas? Eu falei: não é isso que eu preparei. Então a gente rapidamente fez imprimir aquele outro texto que ele tinha lido sobre mutações contemporâneas, e agora me dou conta que eu estou numa enrascada, porque quem me apresentou já está esperando outra coisa, e eu fiz uma terceira coisa, e eu estou com um texto enorme aqui, vocês não é uma multidão, então eu vou, assim, fazer um pequeno improviso a partir de tudo isso, tá bom? Que é o melhor jeito, né? Na verdade, eu vou tentar traçar, assim, um pequeno panorama do que a gente poderia mapear do contexto contemporâneo e que nos parece o mais sufocante, o mais urgente para ser pensado e talvez o mais difícil de ser formulado, para não dizer enfrentado, né? Eu vou partir. Tem alguns autores que eu frequento, e vários de vocês também, que podem nos ajudar a pensar esse contexto. Eu vou falar um pouquinho de um italiano chamado Franco Berardi. Depois eu vou falar um pouquinho do Foucault. Depois eu vou falar um pouquinho do Deleuze e do Negri. Mas eu não vou me estender muito, porque eu não vou tomar tanto tempo, mas eu queria com isso fazer uma mínima cartografia do contemporâneo. É um sujeito que na juventude trabalhou com rádios livres. Na verdade, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, que montou uma rádio livre na Itália, chamado Rádio Alice. E a partir dali ele entendeu que ele tinha na mão uma espantosa máquina de guerra, sem nenhuma metralhadora, né? Simplesmente com a criatividade, com uma certa engenhosidade, com as ondas. Então ele foi considerado pelo Guattari, que é um pensador contemporâneo importante, um desses que desbravou um campo, não é? Que depois foi desembocar nisso que a gente conhece, internet, etc. O Franco Berardi tem um apelido, assim, todo italiano tem dois nomes, né? Tem o nome oficial e tem o nome de guerra, como militante. Então o dele é Bifo. E o Bifo fez uma descrição que eu acho muito interessante sobre o contexto contemporâneo, que ele chamou de neuromagma. Palavra meio esquisita, mas qual é a ideia do Bifo? É que hoje em dia já é muito difícil de expressar o conjunto dos fenômenos em termos de uma física dos sólidos. Por quê? Porque nada mais é sólido, né? Tudo se dissemina. Aí o Bifo tem um vocabulário que é assim, que a gente nem precisa entender muito, é um pouco viajar nessa poética política do Bifo. Ele diz que o que existe hoje é uma espécie de psicoquímica dos fluxos tecnoneuronais. Não precisa entender, basta viajar um pouco. Como é que a sociedade nos aparece como uma imensa solução fluida, na qual o tempo todo se diluem, se difundem, se propagam
como que raios psicoquímicos diferentes. Quer dizer, se a gente pensa no nosso universo mental coletivo hoje, ele é atravessado por inúmeras crenças, tradições, ilusões, fés, ódios, notícias, tsunami. A gente poderia usar a imagem de um tsunami mais do que informacional, é da ordem disso que o Bifo chama psicoquímico. Essa é uma espécie de, a gente poderia dizer, uma substância que envolve o planeta e forja uma espécie de inconsciente antropológico, onde nós estamos atrapados por essa esfera do ciberespaço, né? Que a gente, queira ou não, eu estava vindo de avião, ano passado eu tive um infarto, desde então não viajo, ou viajei uma única vez, mas agora eu estava absolutamente assim, incomodado com a quantidade de celulares funcionando à minha volta, pessoas falando alto, gritando, contando coisas pessoais ou coisas de negócio, mas eu estava rodeado de palavras absolutamente invasivas para o meu estado, que é assim, um pouco mais sensível do que habitualmente, e no fundo eu estava sendo atravessado por todas as conversas, por todas as ondas, por todos os computadores, por toda essa atmosfera que tem no aeroporto, como tem em qualquer lugar, mas talvez ali esteja mais pregnante ou mais visível, e eu me senti completamente trespassado. Aí eu pus um tipo de cera no ouvido. Teve um momento que eu pus um negócio nos olhos assim para me fechar, assim como umas coisas para dormir. Depois eu tentei pôr um iPod que eu tenho, assim pequenininho, vi umas conferências e tal, mas eu não consegui. Então, quer dizer, esse tipo de é uma espécie de são ondas semióticas que nos atravessam, transversalizam, onde a gente se perde, a gente fica perdido. O que o Bifo tenta analisar, é isso que eu vivi hoje, num estado assim, um pouco patético, que é a que ponto, quando nós estamos no neuromagma, que é essa atmosfera, não é? Nós como que estamos à mercê de movimentos, de estímulos, de reações que superam a nossa capacidade de pensar ou de reagir. Quer dizer, nós estamos como que à mercê, seja de medos, de terrores, não é? Como um tsunami, de repente é uma usina nuclear, e de repente nós estamos, pois é uma guerra, como se a gente tivesse, a mente social estivesse atravessada, estivesse à mercê de movimentos imponderáveis, onde a última coisa que se consegue mesmo é algum pensamento. Se consegue reações, ou falta de reações, ou pânicos, mas são ondas que atravessam o corpo social. E ondas, como o Bifo diz, tempestades psicomagnéticas, né? São, aí
nesse contexto, o Bifo se pergunta o que é a democracia. Será que é claro, nós temos divergências, nós temos opiniões para cá e para lá, mas nesse ambiente mental, será que o pensamento, ou uma ideologia, uma posição ainda conta, ou o que conta é outra coisa, o que determina a movência social é dessa ordem, psicoquímica ou tecnopsíquica, né? Como se já não estivesse na esfera do discurso ou da consciência aquilo que se decide, mas nesse plano do que ele chama de psicoquímica, quer dizer, essa mistura de informações, de imagens, de estímulos, de estratégias mais ou menos conscientes de pervasão subliminar, quer dizer, nós funcionamos numa espécie de esse fluxo invasivo que emana do que o Bifo chama desse poder infoesférico, né? Abole a distinção, inclusive, entre esfera da realidade, do sonho, do consumo, da fantasia, etc. Quer dizer, é como se coincidissem algo que há 40 anos atrás ainda havia uma distinção clara entre realidade e publicidade, né? Realidade, publicidade, política, tudo isso já como que se mescla. Então tem aí uma mutação mental, uma mutação nervosa, uma mutação corporal, uma mutação da atenção, uma mutação da discursividade, do estatuto da discursividade, onde tem uma espécie de decomposição da mente moderna. É isso que o Bifo fala, né? É uma mutação do ambiente, não é o meio ambiente pensado como o meio ambiente mental, né? Não só como a natureza, etc. Quer dizer, o que é que efeito tem esse adensamento da crosta infoesférica, essa crosta da informação, das ondas, dessas modalidades de expansão do ciberespaço. É óbvio que nós poderíamos ficar incólumes, intactos, quer dizer, é muito ilusório pensar que o homem continua igual nesse meio infoesférico que o afeta por todos os lados, em que ele respira outra coisa, em que ele sente outra coisa, em que ele é levado, arrastado, né, por uma espécie é como se, na verdade, a teoria um pouco mais, digamos, política do Bifo, é como se o capitalismo tivesse incorporado a nossa mente, né, tivesse invadido a tal ponto o nosso inconsciente que há uma espécie de diluição da potência crítica que antes ainda se exercia em outras condições, né? Quer dizer, tem essa dissolução da mente com essa potência invasiva, já é como se nós penetrássemos numa zona de indecidibilidade. É isso que é o reino do neuromagma, segundo o Bifo, né? Em que já é muito difícil hoje em dia elaborar escolhas mais conscientes ou coerentes, ou uma subjetividade, como se a gente tivesse
sendo levado ou por pânicos, ou por depressões, ou por reterritorializações fundamentalistas, para preservar um pouco do que a gente gostaria que fosse ainda a identidade. Identidade essa que se dilui a olhos vistos precisamente nesse neuromagma. Então, agora, o Bifo, ele não é nada catastrofista. Bifo é o apelido dele, não é nada catastrofista, quer dizer, não tem nenhum saudosismo em relação aos velhos tempos, em que cada um tinha a sua suposta identidade. Não, o Bifo diz, esse é o contexto, é aí que a gente tem que começar a pensar de outro jeito, a pensar resistência de outro jeito, a pensar política de outro jeito, a pensar uma espécie de estratégia eu vou dizer a palavra, depois esqueçam o palavrão, mas de criatividade caosmótica. Quer dizer, um jeito de ir criando nesse mar psicoquímico e produzindo inflexões, separações, no interior desse caldo, porque não há como ignorá-lo, né? Mas então o trabalho político não é mais exclusivamente ou prioritariamente da ordem do discurso ou da ideologia, mas das afetações. Na verdade, em certo sentido, sempre foi isso. Mas ainda assim, talvez algo se explicite mais e mais. Como se as iniciativas políticas, hoje em dia, políticas e poéticas também. O que o Bifo está dizendo o contemporâneo exige uma espécie de resistência no nível do nervo, da sensibilidade, da afetação, do molecular. Não adianta grandes palavras pomposas ou grandes projetos abstratos. É preciso como que o mesmo mecanismo que é usado por esse contexto contemporâneo, que é de propagação, que é de proliferação, que é de contágio, é justamente isso que é preciso usar contra o próprio sistema, né? Uma espécie de reversão desses mecanismos, onde o Bifo então defende uma espécie de como cartografar esse neuromagma e ao mesmo tempo a partir de certos fluxos que ele chama de desejantes ou esquisos, né? E produzindo novos possíveis nas condições concretas dadas. E talvez aí tenha algo que reata com uma ideia. A nossa criatividade é de quem? É nossa. A nossa sociabilidade, conectividade, etc., é de quem? É nossa. Quer dizer, virtualmente, isso tudo que os poderes, né? Porque já falar o poder é um pouco molar demais, mas isso tudo que os poderes vampirizam não lhes pertence e nem sequer nem sequer tem neles, nos poderes, a sua fonte. Isso que eles vampirizam é nosso. Quer dizer, é nosso no sentido, é da multidão contemporânea. Se a gente pensar a multidão contemporânea, não como uma massa
única que vai atrás, uma massa compacta que vai atrás de um líder, mas multidão é isso, essa heterogeneidade, essas redes de inteligências, de afetações, de sociabilidade, eu acho que as revoltas árabes, em parte, são a emergência da multidão na praça, de países onde até hoje parecia que só havia massa e líder. De repente surge uma multidão que tem inteligência, que tem conectividade, que tem modos de criar uma resistência pacífica, mas absolutamente obstinada. E diante disso, o poder rui. Tudo bem, é um poder antigo, faraônico, já caquético. Agora, se a gente pensar que, para usar os termos do Tony Negri, há o império, esse conjunto de mecanismos de poder contemporâneos, num contexto de flexibilização, há o império e, por outro lado, há a multidão. A multidão são as pessoas. São esse monte de pessoas num certo sentido, a riqueza toda, hoje em dia, já não está propriamente no território ou no petróleo, mas na cabeça, na inteligência, na criatividade. Então a riqueza está na multidão. E é isso que o império vampiriza. Então a gente poderia dizer, o Tony Negri é muito claro nesse sentido. A multidão virtualmente é de uma potência inesgotável. Potência que o poder pretende vampirizar, e consegue às vezes, mas essa potência não vem à multidão desde os poderes. A potência é intrínseca da própria multidão. Ou seja, como tomar posse daquilo que já é nosso. Como tomar posse da nossa própria potência. É o que o Negri sugere quando ele diz, ele, inspirado um pouco em Deleuze, agora eu vou juntar alguns autores, e vou eu dizer, digamos, contra o poder sobre a vida, que esses autores chamam de biopoder, está a potência da vida. A potência da vida, como fazer jogar a potência da vida da multidão, que é essa vitalidade social, essa sinergia, essas redes, como a potência de vida da multidão pode contrapor-se ao biopoder. Então a gente teria biopoder de um lado, biopotência de outro, né? Mas não é assim separado como antigamente tinha os capitalistas e os proletários. A divisão não é clara. Por quê? Porque é um outro desenho, é uma outra geografia do poder e da potência hoje em dia, porque elas se misturam muito, elas são coextensivas. Por isso, daí a nossa dificuldade hoje em dia de mapear de que lado que a gente está. Quer dizer, um poder se exerce sobre mim, mas eu estou atravessado inteiramente por ele, mas é eu que quero, eu desejo tantas coisas que exercem sobre mim um poder. Então, a fronteira entre o poder e a potência nos rasga ao meio. Não é que nós estamos de um lado e outros estão do outro, como ainda era o caso nos países árabes até recentemente. Basta dizer Mubarak,
e pronto, se identificou uma figura que encarna o poder. Hoje em dia é muito mais difícil, porque o poder é esparramado, é mais anônimo, o poder também é mais rizomático, funciona em rede, o poder nos atravessa e nós nos mesclamos com ele, nós não sabemos de que lado estamos, como se não houvesse mais um lado e outro, não é? Por isso que esse desenho que eu estou fazendo, assim, com uma certa... uma tentativa, assim, de cartografia mínima, não é? É para dizer que os poderes seriam absolutamente inócuos sem a força de invenção da multidão. É como se o novo capital, a nova riqueza inesgotável é a nossa força de invenção. E sem ela, nada é possível hoje em dia. E a força de invenção pertence virtualmente a todos e a cada um. E cada um, na densidade social da cidade, não é? Com a sua força invenção. A gente dá para escrever assim: força tracinho invenção. É uma força que ela mesma já é força de invenção. E ela ela é o nosso cerne, digamos assim. E é a partir dessa força invenção que é possível pensar, digamos, inflexões dos mais diversos tipos. Então, eu diria assim, para concluir, talvez eu já falei bastante, depois a gente pode conversar, vocês vão fazer perguntas. Eu diria que essa força e invenção que está em todos e em qualquer um, e que não pode ser apropriada. O seu fruto pode ser apropriado, mas ela mesma não pode. Essa força e invenção, é curioso como aí algo se conecta com a arte, porque o que é a arte senão o domínio dessa força e invenção, né? É como se eu, lá no meu trabalho com o grupo ENS, que seria um bando de pacientes internos psiquiatrizados, objetos de um saber chamado psiquiátrico, ali é outra coisa que acontece, porque um dispositivo teatral permite que, ao invés do poder sobre a vida, se manifeste ali uma potência de vida, ou uma potência da vida e da vida coletiva. Então é um dispositivo onde há uma espécie de inversão aquilo que era desqualificado como resto, como balbucio, como a significância a ser medicada, de repente ali ela é uma espécie de reservatório de reconfiguração existencial, subjetiva, estética, que tem uma certa força de irradiação, não só no campo psi, mas entre artistas, diretores, etc. Alguma coisa ali mexeu nessa fronteira entre loucura e não loucura. Mas isso é um exemplo muito minúsculo, talvez seja o meu laboratório pessoal ali, grupal, não é? Mas isso pode ser pensado em qualquer canto, em qualquer clínica, em qualquer escola, em qualquer rua, em qualquer lugar. Não há lugar privilegiado para a emergência da invenção, como havia, digamos, antigamente se pensava que quem inventa é só o gênio, né? Só Leonardo da Vinci. A gente já entendeu que as invenções podem até se manifestar num indivíduo, mas são invenções coletivas, são um acúmulo de uma multidão de mini invenções
que se adensam e ganham expressão. Às vezes, até se alguém colocar um boné para trás, já é uma pequena invenção minúscula, né? Que depois vai ser imitada, vai se propagar, depois jovens vão dançar na rua com isso, e de repente isso virou é uma criação minúscula, sem dono, né? Então, como pensar essas invenções anônimas, multitudinárias, coletivas, esses gestos poéticos e políticos que, através de uma lógica da afetação, vão produzindo novos espaços-tempo, novos modos de subjetivação, novos modos de vida coletiva, em que se produz, eu diria assim, para concluir, um redesenho da sensibilidade coletiva, como se, através desse contrabombardeio, eu descrevi primeiro o bombardeio de que nós somos vítimas, mas nós também somos produtores virtuais de contrapoderes e de resistências criadoras, e, portanto, através delas, acontecimentos podem se manifestar e infletir uma sensibilidade social, uma percepção social. Eu diria, para concluir, que uma sensibilidade social, quando ela o que é uma sensibilidade social, afinal? É como a gente que linha que a gente traça para demarcar aquilo que é intolerável daquilo que é desejável. Digamos, há 50 anos atrás, coisas que eram absolutamente toleráveis no cotidiano, hoje se tornaram intoleráveis. Coisas que não eram nem sequer imaginadas, hoje se tornaram desejáveis. Então, um redesenho da sensibilidade social quando a gente, por exemplo, começa a não tolerar mais o que até hoje era o nosso mais reles cotidiano. Então, algo se despertou em nós, uma espécie de irritação, de insuportável, e aí a nossa sensibilidade já não tolera o que até ontem era natural, né? E de repente nós podemos desejar coisas que até ontem eram impensáveis, né? E não é só nas revoltas árabes que isso acontece. De repente é intolerável tudo o que até ontem era absolutamente cotidiano, e de repente multidões desejam coisas que eram absolutamente impensáveis 2 dias antes, né? E por que só na África árabe que isso é possível, né? Quando o nosso cotidiano nesse capitalismo jamais contemporâneo e turbinado e pós-moderno, nessa economia imaterial, nós como que precisamos e podemos e precisamos como que forjar novas armas, novos afetos biopolíticos, eu diria. Pronto, acabei. Vocês podem, não precisa bater papo, é uma conversa, então isso foi um jeito de abrir um papo. Quem quiser, não precisa fazer pergunta, pode fazer uma associação, uma objeção, contar uma história, lembrar de qualquer coisa, tá? Não é um debate acadêmico, mas também podem ser perguntas teóricas, filosóficas, ou outras coisas, ou uma performance também. Não ajuda, que essa frase não é sobre isso. Então, pronto, não tem ajuda no texto. Mas enfim, é isso, tá? Então, um esclarecimento assim, técnico-filosófico. Quer dizer, num certo sentido,
não é que a brecha não está dada, mas em qualquer ponto é possível produzir uma fissura, ou uma brecha, ou um acontecimento, ou é uma singularidade que pode fazer ressonância na rede toda. Diga. Mas ao mesmo tempo, né, a gente está meio de uma desvantagem, né? O Império tenta ser total, ele não consegue capturar toda a potência dos coletivos, mas ao mesmo tempo há resistência, não existe nada para além de pequenas lutas, né? A questão da micropolítica. A gente deveria ter essa pretensão, claro, se a gente tivesse essa pretensão, a gente corre risco de acabar afogando a singularidade enquanto espontaneidade. Mas, em alguma medida, a gente não está perdendo essa briga no campo da pretensão, no campo do poder desejar, espalhar esse conceito, sem ter que seja o desejo, seja meramente aplicado, ele possa ser incentivado. Você está colocando o dedo numa ferida que no momento ele não tem uma resposta ainda para isso, né? E não acho que a resposta venha de alguma teorização. A resposta vai ser produzida na rua, para tomar que na rua. Exato. Mas é que... Não, é ótimo isso que você fala, porque, num certo sentido, qual o problema da resistência até há pouco era que, em geral, a resistência se espelhava no Estado que ela combatia. Mas ela produzia um Estado contra o Estado, né? Quer dizer, é um partido, mas que se organiza como um Estado e, portanto, já incorporou e interiorizou a lógica do inimigo antes mesmo de começar a guerra. Pode até vencer, mas aí trocou um pelo outro. E como em algum momento se pensou que não se trata propriamente de assalto o Palácio de Inverno, né, de substituir o governante, de ocupar o poder, de tomar o poder, né, de produzir outros espaços, outros tempos, outras subjetividades, outras lógicas, de ir constituindo, isso que o Neg chama de poder constituinte, né, de ir constituindo, ao invés de tomar o poder, porque e essa é uma lógica da resistência. Aí sim eu posso citar, porque eu tenho uma citação do Neg que eu quero usar. Mas é que ele fala exatamente disso, como é que é a lógica dessa nova resistência. Quer dizer, algumas décadas atrás, a gente poderia dizer que a resistência obedecia a uma espécie de matriz dialética, né? De uma oposição frontal e direta entre as forças em jogo, onde havia um poder concebido como um centro de comando e cabia a todos os outros disputar esse lugar, sendo que a subjetividade desses que resistiam, a identidade desses protagonistas era definida justamente por sua exterioridade em relação ao poder, né? O proletariado, etc. Quer dizer, o dominado, o colonizado, o explorado, em contraposição ao explorador, ao colonizador, ao dominante, ao patrão, etc. Segundo Neg, o contexto pós-moderno, dada a sua complexidade, suscita posicionamentos mais oblíquos, né, diagonais, híbridos, mais flutuantes. Eu diria assim, criam-se outros traçados de conflitualidade, né? Talvez a própria função da negatividade na cultura e na política
muda. É só agora que eu venho na citação, até agora era eu falando, mas a citação do Negri é assim: para a modernidade é o que vinha antes da pós-modernidade, né, algumas décadas atrás. Para a modernidade, a resistência era uma acumulação de forças contra a exploração e que se subjetivava através de uma tomada de consciência. Na época pós-moderna, nada disso acontece. A resistência se dá como difusão de comportamentos resistentes e singulares. Se ela se acumula, ela o faz de maneira extensiva, isto é, pela circulação, mobilidade, fuga, êxodo, deserção. Trata-se de multidões que resistem de maneira difusa e escapam das gaiolas sempre mais estreitas da miséria e do poder. Não há necessidade de tomada de consciência coletiva para tanto. Olha só, o sentido da rebelião é endêmico e atravessa cada consciência. O efeito do comum aqui é mais complicado, é uma explosão de comportamentos das singularidades que é impossível conter. Então eu ficaria aqui com a seguinte ideia: é outra lógica. Como pensar resistência fora da lógica do mero confronto entre identidades, numa disputa por um poder, e como que essa resistência se dá por propagação, disseminação de condutas, de comportamentos, de afetos, também por deserções. Se deserta certos lugares, né? Por exemplo, a deserção se deserta certos espaços, certas a deserção ativa é algo muito interessante que precisa ser pensado, né? Se não há porque vira e mexe aparece, né, o tomar o poder. Às vezes é tão importante quanto tomar é largar certas instâncias, largar certas instituições, largar certas modalidades de engate, né? Eu tenho pensado um pouco nisso, na potência do desengate também, a potência de uma certa desconexão, mas pensar isso não individualmente, claro, ou melhor, não só individualmente, mas como ondas, né? Que desengatam de alguma coisa, desengatam da pregnância de um mecanismo de sedução, ou de aliciamento, ou de mobilização do poder, né? Oi? Isso, solto, é isso. Assim como, por exemplo, num certo momento lá, nos anos 70, 60, 70, todo mundo falava de trabalho, né, da extrema esquerda à extrema direita. Quer dizer, a glorificação do trabalho foi uma bandeira nazista, uma bandeira comunista, foi um credo que atravessava todos, né? Então aquilo era uma heresia, falar contra o trabalho. Não queremos o trabalho, não queremos o trabalho. Quer dizer, os autonomistas italianos tinham essa coisa, desertar o credo do trabalho, né? Uma religião, uma espécie de... Então, isso aí, e ali aconteceu, né? Gente que, assim,
não queriam mais trabalhar aquilo daquele jeito. Inclusive os autonomistas acham que a revolução pós-fordista, essa mutação contemporânea do trabalho, tem a ver com isso. Tem a ver que já não se aguentava mais um certo tipo de alienação do trabalho, né? Então, o capitalismo se reinventou engatando em algo que seja interessante, que seja criativo, que seja poético, que utilize a inteligência e a sociabilidade, etc. Quer dizer, então a guerra é incessante, porque não tem desfecho, a gente tem que ver. Mas, digamos assim, talvez a gente precisasse pensar um pouco quais são os credos, as religiões contemporâneas que engatam, porque o império não funciona se as pessoas desengatam. Ele não funciona, ele funciona por engate, por auto-engate. Quer dizer, eu só vou, digamos, eu só vou moldar, que é uma moldagem do corpo, né? É uma moldagem planetária do corpo. Eu só vou moldar o meu corpo se eu tiver vontade de ir até a academia, se eu me espelhar no corpo das celebridades, se isso tudo não me mobilizar, não funciona. Quer dizer, há coisas que não funcionam a partir de uma certa deserção do desejo. O desejo deserta também. Entende? Então, aí, eu diria, são outras lógicas que também aparecem, como fazer o desejo desertar numa linha de fuga, assim, né? Em vez de ficar brigando com o faraó, vai para o deserto. Né? Assim, é o êxodo, né? O êxodo não vamos brigar mais com o faraó, deixa ele lá. Vamos fugir. Né? Quer dizer, claro, são imagens. Eu não tenho resposta para nada, e muito menos solução ou fórmula, mas é como se nos coubesse inventando, até, eu diria assim, inventando performaticamente, para enganchar um pouco numa conversa com os atores, né? Inventar performaticamente modos de desengatar, desviar, propiciar outros afetos, menos servis a esses credos que forçosamente nos atravessam. Diga. Sobre os afetos, eu queria falar um pouquinho mais dos afetos nesse sentido da sociedade e principalmente na arte, assim, né? Ver isso, essa questão dos afetos. Uau! Porque é tudo, né? Quer dizer, nossa, nem sei por onde começar. A pergunta é muito complexa e eu estou vendo minha energia minguar um pouquinho. Mas vamos lá, tentar alguma coisa. Talvez eu retomasse a sua pergunta. Eu não sei se isso vai fazer sentido para você. Quais são os poderes de afetar e de ser afetado nas artes? Então eu não estou falando de sentimento,
né? Porque os sentimentos são muito codificados. Tem tristeza, tem alegria, tem ciúme, tem tudo que tem na novela, né? Vamos só dedilhando as teclas dos sentimentos repertoriados, os que já estão, o nosso repertório de sentimentos. O que a gente deve sentir diante de tal situação? Vi a minha namorada com outro, fui expulso, não sei o que. Então a gente tem um repertório de reações codificadas, sentimentos. Afeto é outra coisa. Isso, o afeto é de outra ordem, porque ele não é uma, ele não há um armário com afetos catalogados. O afeto é precisamente esse dardo que desloca. Então, ali não é que eu vi a novela, eu reconheço, puxa, eu sinto isso também quando eu estou diante de uma cena. Mas aí, diante de uma arte, não é eu reconheço. É justamente eu desconheço. É algo que eu desconheço. Aí que é interessante. Desconheço, não reconheço nada. Nossa, o que é isso? Que intensidade é essa? Que velocidade é essa? Ou que interrupção, que suspensão é essa? Aí sim, aí eu não sei. Aí que fica interessante. Eu não sei. O que faz a partir dessa perturbação do nosso repertório? Porque se for só para reiterar o que já existe, não precisa dos artistas, não precisa, né? Isso aí já funciona sozinho. Mas eu não estou cagando regra, porque eu não sou artista. Assim, eu sou, de vez em quando eu apareço nas nossas peças, junto com os malucos, e eu gosto muito, mas eu também não sei o que a gente está fazendo. Mas eu sei que ali surgem coisas que eu não conheço, surgem coisas que eu desconheço em mim, nos outros, na linguagem cênica, no discurso, nos corpos. Eu sinto que ali emergem acontecimentos singulares, desconhecidos, que não se encaixam nem aqui nem ali, e que, portanto, deslocam fronteiras de percepção. Já não dá para saber onde é que está a doença, onde é que está a saúde, onde é que está a normalidade, onde é que está a tristeza, a alegria. Tudo isso se perturba, porque eu não sei ali, não tem uma explicação, né? Mas talvez porque se sustenta um dispositivo suficientemente vivo, eu diria, ou aberto, ou poroso, ou para que ele não mimetize necessariamente, digamos, as linguagens dominantes, ou os sentimentos dominantes. Eu sei que eu não respondi a sua pergunta, mas eu só a multipliquei.